Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje é inspirado num dos filmes mais impressionantes que eu vi nos últimos tempos. Se chama O Poço, de Galder Urrutia, disponível hoje no Netflix, mas há muita informação sobre o filme disponível na internet. De maneira bem direta e simples, e sem apresentar spoilers, o filme trata de uma espécie de prisão que é dividida em vários níveis, em que cada nível ficam confinadas duas pessoas, a maior parte deles assassinos ou criminosos que cometeram algum tipo de crime, mas também voluntários que se apresentam espontaneamente para participar de um polêmico experimento social em que as pessoas são obrigadas a conviverem durante certo tempo de confinamento e a comida é servida do primeiro nível até o último de maneira sequencial, de maneira que aqueles que estão confinados nos níveis mais altos têm acesso à comida antes daqueles que estão confinados nos níveis mais baixos. E aí o interessante é que aparece uma metáfora sobre o comportamento da sociedade. E o que a gente vê é o descaso das pessoas que estão colocadas nos níveis mais altos daquela sociedade em relação às pessoas que estão nos níveis mais baixos. E a gente vê falta de solidariedade, falta de consideração, a gente vê desprezo e, literalmente, desculpem-me a grosseria, os que estão em cima cagam nos que estão embaixo. Enquanto há esbanjamento dos primeiros níveis, nos últimos níveis há total falta de alimentos e chega a haver a briga entre os confinados para que se mantenham vivos e se comam uns aos outros. O filme é absolutamente impressionante. Mas ele fala muito sobre a vida e a nossa sociedade. E em tempos de coronavírus, mal comparando, o que nós temos percebido é um exemplo claro, vivo, na vida real, do comportamento do poço. O que a gente vê com a crise das máscaras e a posição do Trump dizendo as máscaras são minhas e ninguém tasca, é o poço na sua essência. Quando a gente vê que respiradores estão sendo aprisionados, presos, retidos na alfândega nos Estados Unidos, a despeito da negativa do consulado americano, uma vez mais o que a gente vê é o poço funcionando na sua essência. E o Brasil, ele vem se acostumando a ocupar os níveis mais profundos desse poço. Você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo dados sobre a desindustrialização brasileira e sobre como somos cada vez mais dependentes do que se produz fora do Brasil e como somos cada vez mais dependentes das ditas cadeias globais de produção e distribuição de bens. Usando o poço como analogia, o Brasil vem aceitando com a desindustrialização descer os níveis no poço, ficando cada vez mais sujeito ao uso e ao esbanjamento daqueles que estão nos níveis superiores e nos colocando cada vez numa situação mais frágil como nação diante das outras nações do mundo. E nesse ponto, o coronavírus está dando uma aula para a gente. A pandemia está mostrando com clareza absoluta a forma como as nações se organizam e as posições de cada uma no ranking global de importância dos países. Nós não podemos aceitar esse movimento. Isso tem que ser combatido num projeto de país que apenas o Estado brasileiro pode levar adiante. Isso não será resolvido por empresas, nem será resolvido pela mão invisível do mercado, porque se tratam de questões estratégicas de defesa da nossa autonomia e da nossa independência. Até porque,
do ponto de vista das grandes corporações, vocês não tenham dúvidas que os grandes fabricantes de respiradores, os grandes fabricantes de insumos médicos, os fabricantes de máscaras de proteção, nesse momento estão ganhando bastante dinheiro, a despeito das dificuldades que o povo venha sofrendo em diferentes lugares do mundo. A única resposta possível para isso é sair da lógica do poço. É o país deixar de depender das cadeias globais que funcionam como uma espécie de plataforma que distribui entre os países os bens que são produzidos e passarmos nós a produzirmos todos os bens essenciais para a nossa sociedade. E aí, antes de terminar, quero dizer que isso não é fácil. Um dos personagens do filme, você que vai ver o Poço vai ver, tenta fugir do poço e tem muitas dificuldades para fazer isso. Esse tem que ser um projeto de nação. Pode não ser fácil sair, mas nós temos que ter um projeto nacional que defenda o país e a nossa sociedade dessa lógica injusta, dessa lógica que nos fragiliza e que nos mantém atrelado aos interesses de outras nações e outros países do mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.